Bom dia, quero cumprimentar os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Uma manhã gostosa que o Senhor preparou, aqui eu tenho a visão do céu bonito, um céu que vai se abrindo, assim também com a graça do Senhor que vai se renovando a cada manhã. O Senhor traz um renovo sobre a minha vida, sobre a sua vida nesta manhã. Eu creio em nome de Jesus. Bom dia, Dona Rosa, bom dia, Tia Melinha, bom dia, Sofia, Iru. Sejam bem-vindas com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Quero nesse primeiro momento estarmos orando juntos. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado pelas nossas famílias, pelo nosso lar, pela nossa cama quentinha também. Pelo Senhor, ó Pai, que durante a noite, enquanto dormíamos, o Senhor cuidava de cada um de nós. Nós agradecemos ao Senhor. Pedimos que o Senhor continue abençoando, nos abençoando nesse tempo de estudo da Tua Palavra, que possamos ser cheios da graça do Espírito Santo do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, presbítero Nélito, bom dia, Dona Rosina. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor nesta manhã. Nos Salmos 92. Bom dia, Beth. Bom dia, Dona Eunice. Bom dia, Ione. Bom dia, Flávio. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Salmo número 92. Diz assim a palavra do Senhor: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Verso 5. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende e o estulto não compreende isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria aos inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantaram. 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Eu acho curioso o verso número 12 que eu quero destacar. Bom dia, Dalvinha, seja bem-vinda, querida. O verso número 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Então o justo, quando ele está plantado na casa do Senhor, ele floresce para a honra e glória do nosso Deus. Que a sua vida possa florescer a cada momento, a cada instante, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador. Vamos orar novamente? Obrigado, Pai, porque a Tua Palavra enche o nosso coração de motivação, de alegria. É na Tua Palavra, Pai, que encontramos a resposta aos nossos corações. Mesmo, Pai, que muitas vezes somos envoltos com sentimentos que não procedem do alto, que às vezes trazem um desânimo, mas quando olhamos para a Tua Palavra, somos renovados, nos enchemos do vigor e da força que vem do alto, para caminharmos e prosseguirmos a cada dia. Que o Senhor nos conduza debaixo da Tua paz, nos conduza, ó Pai,
segundo a Tua palavra nos ensina, para que possamos nos encontrar retos diante de Ti, ó Pai. Que sejamos justificados a cada dia pela cruz de Cristo, pelo sangue de Jesus vertido ali na cruz. Oramos gratos em Jesus. Amém e amém. Bom dia, Geni. Seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Bom dia, Diego, Camila. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Tem um cântico, chama-se Águas Purificadoras. Ele também é um cântico mais antigo um pouco, mas é um cântico que fala sobre esse rio que procede do trono do Senhor, da graça do Senhor. E aquele que beber desse rio, ele será saciado, assim como o Senhor Jesus diz à mulher samaritana: aquele que beber da minha água, da água que eu der, esse nunca mais terá sede. Aquela mulher, ela olha para Jesus, talvez indignada, perguntando: mas como o Senhor vai pegar água se o Senhor não tem nem uma vasilha para pegar água? E ele diz que essa água, ela procede do trono, ela é espiritual e ela enche o coração daqueles que estão sedentos da graça e do Senhor. Vamos adorar juntos? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber desta fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Essa manhã eu quero beber desse rio. Eu quero essa bênção do Senhor, do renovo, da graça, da paz. Eu quero experimentar mais de Deus. Você quer experimentar mais de Deus essa manhã? Você quer que Deus fale com você através do estudo, da lição? Tenho certeza que essa resposta é sim, né? E Deus fala aos nossos corações quando abrimos os nossos corações diante dele. Vamos ainda em adoração falar com Deus? Senhor, Tu és a fonte, assim como declaramos. Nós queremos também beber desse rio. Esse rio que sacia a nossa sede, esse rio que lava o nosso interior. Nós queremos clamar ao Senhor, Pai, que abra o nosso entendimento agora nesse tempo de estudo, que abra a nossa mente, que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar, que possamos ser abençoados, direcionados espiritualmente, ó Pai. O Senhor também não deixe nada interferir, ó Pai, durante esse estudo, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Faz de cada um de nós servos e servas, prontos para servir e crescer no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. O tema da nossa lição de hoje também é um salmo. Salmo número 78. Então eu já convido os irmãos a abrirem no Salmo número 78.
98. Eu estava aberto aqui com 92, então eu acabei ficando bem pertinho, né? Nós vamos ler do verso número 1 ao verso número 8. O tema da nossa lição de hoje é conectando gerações. Conectando gerações. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 78, que é o tema base aí do nosso estudo de hoje. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Verso 5. Estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstantes e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então até aqui o verso número 8. Quando nós pensamos em conectar gerações, primeira coisa que eu pensei quando eu vi esse estudo foi na questão da nossa igreja como igreja física e local, a igreja que se reúne, né? No caso, a nossa igreja local. Existem bebês de colo, crianças ainda que estão ali engateando, 2, 3 anos, que já quando estão aprendendo a andar, caminhar. Existem as crianças que estão chegando ali na fase entre 7 a 10 anos. Depois temos os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens, depois jovens casais, os casais, casais com filhos já com idade ali já de 15, 16 anos. Depois que essa é a fase adulta dos pais, depois nós pegamos aí o início da terceira idade. Nós temos então várias faixas etárias que estão conectadas dentro de um único tempo, adorando a Deus como uma grande família realmente. E esta família, ela precisa conectar também todas as gerações. Como você pode conversar em todas as faixas, para que todas as faixas etárias sejam alcançadas ou sejam conectadas dentro da única visão. Por isso, é um grande desafio para a igreja de hoje, a igreja atual, como a família da fé, também pensar como fazer essa conexão, assim como a palavra de Deus, ao falar esse Salmo de Asaf, que Deus falando com enigmas, ou através de enigmas, e Jesus, quando nós olhamos para Jesus, ele fala há um bom tempo por enigmas, e quando ele fala com seus discípulos, há certo momento que os discípulos dizem: agora entendemos o que o Senhor está dizendo. E Jesus diz a eles: porque agora sim é dado o tempo que haja revelação sobre vocês. Por isso, essa revelação, essa conexão, nós precisamos ter na nossa mente, que em primeiro lugar ela ocorre espiritualmente. Não é na nossa psique somente, mas o espiritual é que Deus vai trabalhando e vai conectando, assim como no Pentecostes, onde eles estão reunidos, e quando desce o Espírito Santo, há um entendimento de todas as línguas, ou todas as pessoas que estão ali, de culturas e línguas diferentes. Elas começam a entender na sua língua materna. Assim também, quando nós estamos na igreja,
e há uma ação do Espírito Santo sobre a igreja, agora as gerações também começam a entender, assim como os discípulos que compreendem e dizem ao Senhor, agora nós entendemos ao Senhor, porque é discernido espiritualmente. Então, a lição de hoje ela vai falar sobre essa conexão, ou essas gerações que já está. Existe uma geração, às vezes está dando uma coisinha, nós tentamos corrigir hoje, né? Já ligamos de manhã, já reiniciou lá na net, mas ainda está dando um probleminha de travamento, tá? Então tenha um pouquinho de paciência. Então é interessante que nós estamos dentro de uma geração que já tem irmãos que já passaram, que já serviram ao Senhor, que plantaram o primeiro tempo deles, e nós estamos agora no intervalo onde virão outros que talvez nós nem conheceremos, que nós estamos plantando hoje a palavra de Deus e que esses irmãos nós não conheceremos até o grande dia em que Jesus vir buscar a sua igreja. Mas nós estamos dentro do tempo o qual Deus nos plantou. E esse tempo onde Deus nos plantou, ele é muito importante nós vivermos e prepararmos para aqueles que nos sucederão. É muito comum encontrar entre as chamadas famílias mais tradicionais a tão conhecida árvore genealógica. Todos nós somos responsáveis pela próxima geração. Quando declaramos e vivemos uma vida cristã autêntica e saudável, com certeza influenciaremos de forma positiva as gerações seguintes. Por isso, o nosso testemunho, aquilo que nós aprendemos hoje, guardamos e praticamos, nós influenciaremos as próximas gerações. Danny Kirk, em seu livro Reconectando as Gerações, diz o seguinte: há um interesse crescente no assunto de gerações, na busca por genealogias, identidade pessoal e também uma preocupação progressiva com a herança que nós deixaremos para as futuras gerações. Precisamos ver a interação entre as gerações e mudar os nossos valores, para que todas as idades possam viver juntas para o cumprimento da grande comissão. Cada membro da família precisa estar consciente de sua responsabilidade com as gerações futuras. Viver em família é viver entre pais, filhos, netos, bisnetos, tios, avós e etc. Por isso, o viver, essa convivência, ela é tão importante. Cada um está inserido em uma família, seja ela menor ou seja ela maior. Cada um precisa cumprir seu papel e de deixar o principal legado para a geração futura, que é o conhecimento da palavra de Deus. Então, qual é o maior legado que eu e você podemos deixar? É o conhecimento. Quando meu pai já estava mais debilitado, eu me lembrava disso, que a minha maior preocupação não era com o que ele deixaria materialmente, mas aquilo que ele me ensinou durante a minha caminhada, e que esse eu precisava guardar. Essa era a minha maior herança, porque essa herança eu levo para toda a vida. Coisas materiais, com o conhecimento que ele deixou, eu posso construir novas coisas materiais. Posso comprar, posso fazer novas histórias, mas esse conhecimento que ele deixou como legado, como herança, ele jamais poderá ser substituído por outra coisa. E agora, as coisas materiais, elas são boas, são bênçãos, sim, mas elas vão se desgastar, elas vão se acabar. Mas o carinho, o amor, esse ficará para sempre. Os ensinamentos da palavra do Senhor, quantas vezes eu sentei com ele e ele me contava sobre textos, ele gostava muito de falar sobre o apóstolo Paulo. Quantas vezes ele falava sobre o apóstolo Paulo, sobre as viagens de Paulo, como Deus agiu na vida do apóstolo. Essa herança, ela foi a melhor herança que eu pude receber. Bom dia, Admilson, seja bem-vindo. Marilda também, se estiver conectada, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então,
essa herança da palavra de Deus, essa herança que nós precisamos deixar para aquelas pessoas que nós amamos. Esta herança é que precisa ser cativada e construída, muitas vezes com um esforço dentro dos nossos lares. Olha só, para salvar a geração futura é preciso salvar a geração presente. Então, se as pessoas hoje, elas conhecem a palavra de Deus, a geração futura, receberá esse legado. Mas se hoje eles não receberam, como eles poderão pregar se eles não receberam essa palavra, né? Este é o ensino encontrado no texto em foco, quando as instruções do Senhor eram disseminadas na família de geração em geração. Por isso, nós precisamos compreender essa questão das gerações. E olha só, a fim de que todos colocassem em Deus a sua confiança. Então, qual a maior herança que nós podemos deixar para nossos filhos, nossos netos, bisnetos? É a palavra de Deus. Então, essa fé que nós transmitimos aos nossos filhos, nossos netos e bisnetos. Então, para refletir. 1. Gerações fazem parte da visão de Deus. Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Há inúmeras genealogias na Bíblia. A Bíblia pode ser considerada um livro de gerações. As gerações são criadas pelo próprio Deus. Assim diz o profeta Isaías: quem fez e executou tudo isso? Aquele desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Isaías 41, verso 4. No Salmo 78, está evidente a ideia de que Deus ama as gerações e deseja que a presente geração testemunhe a próxima geração. Deus atua de modo soberano através das gerações. E nós vamos ver isso através de algumas perspectivas. E a primeira delas é a salvação. Todas, se você quiser abrir sua Bíblia, em primeiro lugar, Isaías 51, verso número 8. Bom dia, Noemi, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Então, a primeira delas é salvação, Isaías 51, 8. Todas as gerações haveriam de ter o conhecimento da salvação de Deus, Isaías 51, 8. B. Trono. Em cada geração haveria de ter um trono do Senhor. Então esse texto está em Lamentações 5:19. Daniel 4:3, que é domínio. O domínio de Deus é de geração. Deu uma travada, né? Longa dessa vez, mas tem um pouquinho de paciência, que logo destrava. Tá bom, irmãos? Bom dia, Paula, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Aqui, então, estou agora no item fidelidade. A fidelidade de Deus é de geração em geração, Salmo 119, 90. Vale a pena perceber nas Escrituras que o Antigo Testamento termina com a promessa do envio de Elias para trazer cura entre as gerações e que no Novo Testamento começa a genealogia de Jesus. Jesus, aquele que é o princípio e o fim, participou das gerações para que a salvação pudesse ser derramada e o seu trono ser estabelecido na terra. Assim como as gerações trouxeram Jesus à luz no tempo perfeito de Deus, assim também cada membro de uma família nasce em sua geração para, num momento especial, cumprir o propósito de Deus. Assim foi com Esther. Então, quando nós pensamos sobre a salvação, há em Deus agora um chamado às gerações para essa salvação. O trono de Deus, cada geração veria o trono de Deus. Então, esse domínio de Deus, ou essa ação de Deus, está sobre o povo do Senhor e Deus continua atuando sobre ele. Por isso, os planos do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida, eles ainda são presentes. Esses planos
também é para as nossas próximas gerações. E se há sim um nome ou uma boa fama, esse nome deve ser dado ao Senhor, assim como a fidelidade dos seus servos. E Deus, ele se coloca em primeiro lugar como fiel, para que nós pudéssemos experimentar a fidelidade dele como Senhor. Então, neste primeiro momento, nós podemos compreender que esta visão das gerações, as gerações fazem parte da visão de Deus. Em segundo lugar, há uma forte interligação entre as gerações. Esta ligação está relacionada não apenas aos laços familiares, mas com as bênçãos e as maldições. Êxodo 20 mostra sobre a maldição até a terceira e quarta geração, porém mostra a misericórdia para 1000 gerações. É o desejo de Deus que existam milhares de gerações abençoadas. Para que isso ocorra, os pais não podem encobrir de seus filhos os ensinamentos que receberam de seus antepassados. Então essa bênção que está sobre as gerações também está ligada diretamente a... agora nós, dentro do Novo Testamento, vamos entender isso, sobre a graça de Deus que está sobre os seus filhos e sobre a sua vida. Então, quando você ora pelos seus filhos, quando você cuida dos seus filhos, ensina, instrui eles na palavra do Senhor, agora você está abençoando ele e as gerações que virão sobre a vida dele. Por isso, há também até o mesmo sentido aqui do batismo, porque o batismo ele é um selo o qual os pais se comprometem diante da igreja e diante de todos a cuidarem dos seus filhos e instruírem eles na palavra do Senhor, até que eles alcancem a maturidade e eles tomem a decisão pessoal de aceitar o Senhor como seu Senhor e Salvador. Então observa que o batismo, esta figura do batismo infantil, o qual é praticado na igreja presbiteriana, ele tem esse mesmo selo, o selo do batismo do Espírito Santo, também a responsabilidade dos pais de conduzirem os filhos. E os filhos, quando chegarem à idade que tiverem seus filhos, devem fazer o mesmo. Devem também apresentar seus filhos para serem batizados e no tempo certo também os filhos dos filhos confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Então este selo ou esta responsabilidade dos pais cristãos que compreenderam o chamado de Deus é extremamente importante na vida comunitária. O propósito de Deus para as gerações é que elas vivam interdependentes e não isoladas ou autossuficientes. Por isso, quando nós professamos a nossa fé, não é para que vivamos isoladamente da igreja ou da família, mas que possamos usufruir desta bênção como família e juntos crescermos e caminharmos na fé. Cada um precisa do outro. Então eu preciso de você, você precisa de mim, e juntos nós entendemos que ninguém está acima um do outro, mas juntos nós podemos caminhar fortes na palavra de Deus. Este é o mesmo sentido da família, uma família forte na presença de Deus, sendo usada por Deus, e também como igreja, uma igreja forte, não somente pela união de pessoas, mas forte espiritualmente, porque compreenderam o chamado de Deus na sua vida, né? Cada um precisa, então, nós precisamos uns dos outros. Nós somos irmãos uns dos outros, somos membros uns dos outros, somos da mesma família da fé. Então, quando Paulo vai falar ali em 1 Coríntios 12, ele vai falar sobre esse membro uns dos outros, como uma família, uma igreja que é forte. A partir dessa união no Espírito, começamos, Espírito em maiúsculo, né? Aqui, começamos a amar as gerações em volta de nós, contemplando-as
como parte do plano de Deus. Então nós aprendemos a preparar os nossos filhos para serem missionários, pastores, nós preparamos nossos filhos para serem empresários, profissionais na área em que eles atuam, mas cristãos que conhecem a palavra de Deus, e onde estiverem, onde pisar a planta dos seus pés, ali eles farão a diferença. E cremos que eles serão bem-sucedidos, abençoados, porque Deus está com eles e Deus ama a cada geração. Há na Bíblia exemplos de relacionamentos que foram de grande impacto e que mudaram vidas através de gerações. Então, por exemplo, nós pegamos Timóteo. Timóteo, o jovem Timóteo, nós vemos que Deus abençoou grandemente a vida dele. Olha só, 2 Timóteo 1,5. Se você quiser abrir a palavra 2 Timóteo 1,5. Paulo viu a herança na vida de Timóteo. Sua fé foi nutrida por 2 gerações seguidas que lhes serviram como alicerce pelo qual o apóstolo Paulo pôde construir ou instruir. Você quer abrir ali 2 Timóteo 1,5. Diz assim a palavra do Senhor. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então Paulo vai dizer a mesma fé que estava em sua avó Lóide, então a avó atuando na vida de quem? Do seu neto, deixando como herança, como geração aqui, a bênção do Senhor. A sua mãe Eunice, ou seja, a avó já havia discipulado, ensinado a sua filha Eunice, e agora Timóteo era alcançado pela mãe e pela fé da avó também. Por isso, agora estou certo de que também essa mesma fé, essa mesma responsabilidade, esse mesmo chamado está em você, na sua vida. Nós vemos essa mesma atuação em Ruth e Noemi. A razão desta lealdade pode ser o fato de que Noemi havia transmitido a ela as grandiosas obras de Deus e as histórias de sua terra natal, e ao passar adiante sua herança a Ruth, isso tocou quem? O coração, Então foi muito além. Então Ruth agora ela compreende que a palavra de Deus, ela prefere seguir a este Deus, o qual ela via a verdade manifesta de Deus em sua vida. Davi e Salomão também. A ideia de Deus, vamos abrir esse texto? 1 Reis, capítulo 8, verso 25. Capítulo 8, verso 25. Eu vou ler esse texto. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze do teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contando que teus filhos guardem os seus caminhos, para andarem diante de mim como tu andaste. Então, nesse primeiro momento, há uma promessa. E quando nós chegamos ao nosso tempo de hoje, nós vemos que essa promessa se realizou. A palavra de Deus, a herança do Senhor, então, de Salomão, recebida pela vida de Davi. A ideia de Deus transmitida a Davi é que seus filhos o imitassem. Davi sempre teria um rei no trono. Isso se chamaria de moldagem ou aprendizado por observação, que resulta em imitação. E Samuel e Eli, o profeta Eli. Como é grande o impacto de 2 gerações que vivem e servem a Deus juntas.
e como uma necessita da outra. É importante observar que sem Eli, Samuel não teria reconhecido a voz de Deus, e que sem Samuel, Eli poderia não ter ouvido a mensagem de Deus. Então, duas gerações de profetas, o qual também é transmitido o ensinamento da palavra de Deus, e um dependia do outro, uma geração dependendo da outra, para que Israel, o povo como um todo, recebessem a bênção de Deus. E último, uma criança e os adultos. Jesus mostrou como uma geração de crianças pode indicar o caminho à geração precedente no caminho. Elas, por meio da sua fé e amor descomplicado, são o nosso modelo de fé. Então, quero convidar você a abrir Mateus, capítulo 18, verso 3. Então, Mateus, capítulo 18, o verso número 3. O Senhor Jesus também ensinando através das crianças. Não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis. Vou ler novamente aqui o Mateus 18:3, depois que travou, né? Então, e disse Jesus: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, se nós não nos tornarmos como crianças, essas crianças na fé, a qual elas compreendem que dependem totalmente do Pai, de modo algum entraremos no reino dos céus. Há uma forte ligação, sim, entre as gerações, e cada geração é importante para a geração seguinte. O grande evangelista Billy Graham disse certa vez: cada geração é crucial, cada geração é estratégica. No texto-chave desse estudo está a ordem de Deus para que os pais transmitam aos seus filhos os princípios da lei do Senhor. Deus escolheu cada geração e colocou o seu amor em cada uma. As gerações não sucedem continuamente sem sentido, e elas são guiadas por Deus, o qual deseja que o destino de cada indivíduo e da geração como um modo se cumpra. Isso quer dizer que cada geração é importante para a outra. Por isso, nós precisamos aprender a passar o bastão. O que é passar o bastão? Na verdade, quando você tem aquela corrida no atletismo, e para que o próximo possa prosseguir, ele precisa segurar o bastão. Então ele vai correndo segurando um bastão na mão, e quando o outro emparelha, você passa o bastão para ele, e o outro prossegue e você para descansar, porque você já cumpriu a sua etapa. Assim também nós precisamos preparar as gerações para que elas deem prosseguimento a essa verdade da palavra de Deus. Nós precisamos preparar os nossos filhos, as pessoas que estão à nossa volta como cristãos, para que elas possam prosseguir levando a verdade de Deus. Então, quando nós caminhamos e nos esgotamos e guardamos o conhecimento e dizemos, vai aí, nós estamos, na verdade, deixando a próxima geração fadada à dificuldade ou a ter que recomeçar tudo, porque nós somos egoístas e não compreendemos a palavra de Deus. Por isso, a família trabalha como um todo, como uma equipe, a qual um deve desejar o bem do outro, um deve desejar que o outro prospere, para que todos nós juntos, como família, possamos crescer juntos. Se há uma casa, Jesus vai falar sobre a casa dividida entre si. Se essa casa é dividida entre si, não subsistirá, não poderá existir uma casa, porque a briga constante, a luta constante, um contra o outro, não faz a casa prosseguir em paz, não faz a casa crescer, porque um está concorrendo com o outro. Por isso, um filho não pode concorrer com o outro. O esposo e a esposa, eles não concorrem entre si,
mas eles caminham juntos. Até mesmo na área da finança. A finança do casal não é o que o esposo recebe e a que a esposa recebe, cada um paga suas contas, cada um usa o dinheiro como bem quer. Esta visão está errada, está equivocada. A visão de Deus é que os dois têm uma única renda e ela é proveniente do trabalho de ambos e deve abençoar o lar, não deve concorrer, mas deve construir para que seja melhor, mais abençoado e melhor administrado o lar. Por isso, uma geração ela é importante com a outra e não há uma concorrência, mas para que se cumpra realmente essa palavra de Deus no meio das gerações. As gerações mais velhas, aqui no caso, devem ser referências ou referenciais para as novas gerações. Então, a terceira idade, ou as pessoas que já alcançaram a maturidade, elas devem ser referência para os mais jovens, mesmo que eles não queiram ouvir, porque os mais jovens sempre acham que eles são suficientes, né? Então, nessa suficiência eles vão aprender, assim como eu tive que aprender um dia, que a palavra dos mais velhos, ela vem carregada de sabedoria, e quando nós temos a sabedoria de Deus, agora nós podemos abençoar os mais novos. Disse Daphne Kirk: os jovens precisam das gerações mais velhas para os proteger, encorajar, compreender e incentivar. Devemos ser os seus principais líderes de torcida, sonhar com eles grandes sonhos e acreditar neles quando o mundo à sua volta parece desmoronar. Eles precisam daquelas pessoas que irão ajudá-las a compreender a sua identidade e a ver o potencial que existe nelas. Então, se há uma palavra de motivação, de incentivo, elas conseguirão vencer as suas lutas e as etapas. Uma geração precisa se levantar e reverter a tendência de deixar esses jovens sem modelos e sem o suporte e a preocupação que eles merecem. Portanto, é de suma importância que cada geração cumpra seu papel de transmitir à geração seguinte os ensinos do Senhor. Então, é uma responsabilidade que cabe a mim e cabe a você ensinar. Ah, mas eles vão me achar chatos. Eu cansei de falar. Continue, persevere na palavra do Senhor. Nós sabemos que a palavra do Senhor faz a diferença. Ore. Não se apresente como uma pessoa que está cheia do conhecimento, sempre trazendo inferioridade ao outro, mas se coloque na mesma situação, se equipare, olhe nos olhos, ore ao Senhor, peça sabedoria que vem do alto, e quando você for falar, que o Senhor coloque guardas à sua boca, para que saia o suficiente, que às vezes você tem aquilo que você está na sua mente para falar, mas quando você ora, Deus coloca a palavra que é suficiente para chegar ao coração do mais jovem ou da criança. Por isso, é de suma importância que a gente tenha essa visão de ensinar e trazer os ensinos da palavra do Senhor. Para se ganhar a geração futura, é preciso ganhar a geração que é presente. Em resumo, queremos afirmar que cada geração da família é responsável pela geração seguinte. Se falharmos na transmissão do Evangelho e nos princípios da palavra, a geração futura ficará comprometida. Para se salvar a geração futura, precisa se salvar a geração presente. Deus quer abençoar outras famílias através da nossa família. Então, Deus quer abençoar outras famílias através da minha e da sua família. Os pais são os principais responsáveis pelos seus filhos. Devem criá-los dentro da palavra de Deus e utilizar os planos de Deus para que sejam fiéis ao Senhor e não venham se desviar da verdade. Porque mesmo que se elas se desviarem, o Senhor vai chamá-la. Os filhos precisam ouvir a seus pais. Se você for a Provérbios 23,
Quero convidar você a abrir esse texto, Provérbios 23, 22 a 25. Provérbios 23, 22 a 25 diz assim, 22 a 25. Ouve a teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, a quem gerar um sábio nele se alegrará. Alegre-se teu pai e a tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Então, essa palavra, ela é uma palavra motivadora, o qual nós precisamos também honrar os nossos pais, ensinando a palavra de Deus, ensinando aquilo que o Senhor também nos deixou como legado. Deus quer unir cada vez mais os pais aos filhos, e assim salvar toda, guarda essa palavra, e assim salvar toda a família. Para debater, que grau de importância você tem dado aos seus familiares, ascendentes e descendentes? Que grau de importância? Talvez você diga, a minha família é tudo para mim. A minha família, ela é tudo que tem. Então, se realmente ela é tudo que você tem, e qual a relação que Deus tem com tudo que você tem? 2. Que estratégias podem ser utilizadas para unir mais os familiares em torno da palavra de Deus, procurando assim conectar ao Evangelho de Jesus? Então, quais estratégias nós podemos utilizar para nossos familiares estarem em torno da palavra de Deus? Aqui eu posso até pensar em algumas estratégias. Por exemplo, como gravar um tempo de oração, às vezes gravar uma mensagem para os seus familiares, contar, às vezes falar para o seu filho um exemplo, que estava orando por ele e que lembrou de um texto bíblico, ou então às vezes um cântico, um hino. Eu me lembrei enquanto eu estava aqui falando, eu fui me lembrando, Muitas vezes, em conversas com a minha mãe, ela me contava que toda noite ela estava orando pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. Às vezes ela mandava uma mensagem: oi filho, tudo bem? Olha, ela estava estudando era um órgão eletrônico, que ela tem um órgão em casa, e ela gravava o hino, e ela ia cantando junto o hino, e gravava e mandava. Eu gravei esse hino, me mandava, e eu ouvia o hino todo. E depois ela perguntava, e aí, como foi? Depois ela conversava sobre a música, a musicalidade. Depois ela queria me contar sobre o texto que era referente ao hino. Então ela utilizava muitas vezes essa estratégia de uma música, às vezes uma oração, às vezes um comentário, que assim era importante, e que eu percebia que ela sempre estava orando e preocupada com a minha vida. Assim também nós podemos contar aos nossos filhos, aos nossos pais, contar que nós os amamos e que nós oramos, intercedemos, e que a palavra de Deus ela é fundamental para a nossa caminhada. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus fortaleça a sua vida e que Deus esteja com você na sua caminhada em todos os momentos. Quero finalizar este estudo fazendo uma oração. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais esta manhã. Agradecemos ao Senhor pelo Teu cuidado, por Tua graça. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque em todo tempo a Tua mão é que nos conduz. Sabemos, ó Pai, que temos uma grande responsabilidade nesse de conectar gerações. Sabemos, ó Pai, que o Senhor nos traz um grande legado e nós queremos continuar servindo ao Senhor e ser servos também no cuidado,
com as nossas próximas gerações, também guardar o legado que aprendemos com os nossos pais. Oramos gratos em Jesus. Amém. Vamos finalizar a nossa EBD cantando novamente o cântico Águas Purificadoras. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam quem limpa. Por onde o rio passar, deixa ele passar na sua vida, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Que Deus seja a fonte da sua vida nesse dia de hoje. Que Ele seja, que esse rio que flui do trono do Senhor flua sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre aqueles que já passaram e também sobre aqueles que virão através da sua vida. Que você coloque seu coração diante do Senhor e você possa colocar-se como servo. Peça ao Senhor: Senhor, conecta as minhas gerações para que eles sejam servos e servas que compreendem o amor de Deus, que compreendem esse grande legado que é servir ao Senhor e amar ao Senhor sobre todas as coisas, e com grande comissão levar outros a Cristo Jesus. Vamos orar finalizando. Obrigado, Pai, que o Senhor nos motive, enche o nosso coração com Tua graça, com Tua paz, em nome de Jesus, e sejamos servos fiéis, servos e servas fiéis, que compreenderam o chamado do Senhor e que levam a Tua palavra às nossas próximas gerações, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe grandemente. Um excelente